rolar a lenda da sombra carmesim silhueta de busto personagem, Quilhoco a ceifadora da luz verde episódio no despertar da foice vermelha o ar era úmido e cheirava a pedra velha e ferrugem. Quilhoco abriu os olhos devagar, sem saber onde estava. O teto de pedras altas mal deixava passar uma luz fraca e azulada. Ao se mexer, sentiu o peso de uma arma comprada e curva apoiada ao seu lado uma foice com lâmina vermelha brilhante, como se tivesse sido mergulhada em fogo vivo. Seus cabelos, longos e brancos, brilhavam com um tom turquesa que parecia ter luz própria. A armadura preta no corpo tinha símbolos vermelhos que pulsavam suavemente, como um coração batendo fora do peito. Ela tentou lembrar seu nome, sua casa, qualquer coisa, mas a mente estava vazia, como um livro apagado. Então uma voz baixa e rouca ecoou entre as colunas: a sombra não dorme. Ela só espera o momento certo de acordar. Quilhoco apertou o cabo da foice, levantou-se devagar e olhou para a única saída escura à frente. Episódio 2 Caminho sem rastro saiu das ruínas e encontrou um mundo vasto e desconhecido. Florestas altas fechavam o caminho, com folhas que balançavam sem vento aparente. Cada passo dela fazia pequenas partículas de luz turquesa flutuarem ao redor dos pés. Ao chegar a uma clareira, viu um pequeno animal de pelagem clara beber água num riacho. Ele ergueu a cabeça, olhou para os chifres negros e olhos vermelhos de Quilhoco e fugiu assustado. Nesse momento, ela entendeu algo novo. Sua aparência não inspirava confiança, primeiro vinha sempre o medo. Seguiu andando, sem mapa nem destino, apenas guiada por uma sensação de que precisava ir adiante, para onde o sol se punha. Episódio 3 O primeiro confronto ao entardecer. Na entrada de um desfiladeiro estreito, surgiram 5 figuras cobertas por capuzes marrons. Seguravam bastões de madeira com pedras afiadas na ponta. Você traz a marca do selo quebrado, disse o que parecia ser o líder, com voz dura. Não passará daqui. Quilhoco não sabia o que significava a marca do selo, mas sentiu que não havia conversa. A foice saiu da bainha com um som agudo. Os golpes dos inimigos vinham de todos os lados, mas seu corpo parecia saber se defender antes que ela pensasse. Ao final, os capuzes fugiram feridos. Ela venceu, mas percebeu um corte no braço que não parava de sangrar e a cor do sangue era um vermelho mais escuro que o normal. Um sinal de que carregava algo diferente dentro de si. Episódio 4 O segredo do marco de pedra. Mais adiante, achou um marco de pedra antigo, coberto de musgo e rachaduras. Nele, havia símbolos parecidos com os de sua armadura, mas mais desbotados. Passou a mão devagar sobre as linhas, e de repente palavras surgiram claras em sua mente: quem traz a cor vermelha nas lâminas, carrega o fardo de 2 mundos. Não entendia bem o que eram esses 2 mundos, mas sentiu um peso no peito como se uma responsabilidade muito grande tivesse caído sobre ela sem aviso. Ficou ali sentada um tempo, olhando para a pedra, tentando lembrar se já tinha visto aquilo antes. Nada veio. Apenas o vento soprando entre as árvores. Episódio 5 Encontro na taberna cinzenta. Ao anoitecer do dia seguinte, chegou a uma pequena vila com casas de barro e telhados de palha. Entrou na única taberna aberta, com paredes escuras e fumaça baixa. Os clientes pararam de falar assim que ela apareceu. Todos olhavam para os chifres e para a foice encostada na parede. Ninguém se aproximou para conversar. Até que um velho de bengala, sentado no canto mais afastado, fez um leve sinal com a mão para que ela chegasse perto. Eles têm medo do que não conhecem, disse ele baixo, sem tirar os olhos dela. Mas eu já vi esse brilho nos olhos antes. Não é só raiva que você carrega, jovem. Episódio 6 O mestre das lendas. O velho se chamava Torim e passava a vida ouvindo e contando histórias antigas. No dia seguinte, em sua casa pequena e cheia de rolos de pergaminho, ele explicou: esses símbolos na sua armadura vêm de uma linhagem de guerreiras que, há séculos, selaram um lugar chamado Abismo, para que as forças de lá não destruíssem tudo. Ele fez uma pausa, olhando bem para ela. Mas o selo está ficando fraco. E você? Parece ter nascido para segurá-lo outra vez. Quilhoco ouvia calada. Começava a entender que sua força não era um acidente, vinha de uma missão que outras pessoas já tinham levado adiante antes dela. Episódio 7 O teste da Montanha dos Ventos. Para aprender a controlar o que carregava, Thorin mandou-a escalar a Montanha dos Ventos, um lugar onde o vento forte podia apagar lembranças de quem subia. A subida foi dura, pedras escorregadias, frio que cortava a pele. Nas nuvens, surgiram figuras que tinham seu próprio rosto e voz. Você não é nada, diziam as ilusões. Sem nome, sem passado, sem lugar. Quilhoco quase acreditou e parou. Mas então tocou a foice e lembrou-se: o que importa não é o que falam de você, mas o que você decide ser. Os vultos sumiram.
Ao chegar ao topo, sentiu que dominava melhor seu próprio poder. Episódio 8. O primeiro aliado ao descer da montanha, ouviu gritos vindos de uma oficina à beira do caminho. Bandidos queriam levar ferramentas e ferro de um jovem ferreiro chamado Ren. Quilhoco apareceu rápido, bastou um movimento com a foice para que os bandidos fugissem assustados. Ren, com as mãos sujas de carvão, não fugiu nem olhou com medo. Agradeceu e disse: Vejo que sua arma tem segredos. Se precisar de ajuste ou reparo, eu sei trabalhar com metais raros. Dali em diante, passaram a caminhar juntos. E logo perceberam que alguém andava queimando livros e apagando inscrições antigas como se quisesse que ninguém mais lembrasse da história do selo. Episódio 9. A Cidade dos Espelhos. Depois de dias de viagem, entraram numa cidade chamada Espelhalta. Quase todas as lojas, muros e fontes tinham superfícies que refletiam a imagem. Ao andar pelas ruas, Kyoko via seu reflexo em todo lugar e às vezes o reflexo mudava sozinho, mostrando a mais velha, mais cansada ou com um olhar muito mais duro. À noite, uma sombra falou com ela do fundo de um espelho grande: Você tem medo de descobrir que pode ser o mal que combate. Kyoko bateu com a mão na superfície e o espelho rachou, mas a pergunta ficou girando em sua cabeça por muito tempo. Episódio 10. O selo quebrado. Nas ruínas de um templo perto da cidade, encontraram um pedaço de pedra grande e pesado. Tinha o mesmo brilho vermelho turquesa que Kyoko carregava. Quando ela tocou com cuidado, a pedra tremeu e se partiu em dois pedaços com um som forte. Isso é parte do selo original, disse Ren, com voz preocupada. Se ele quebra só de você chegar perto, é sinal que algo já saiu do lugar que devia estar fechado. O caminho ficou mais perigoso, o perigo não era só futuro, já estava acontecendo. Episódio 11. Rastro de fogo e cinza. Seguindo pistas que iam para o sul, passaram por vilarejos queimados e campos destruídos. Em cada parede ou pedra, havia marcas negras e vermelhas, iguais às de sua armadura, mas desenhadas de forma torta e violenta. Kyoko percebeu que não era a única portadora desses símbolos. Havia outras pessoas, ou seres, que usavam a mesma marca para fazer o mal. E isso significava que sua luta não era só contra monstros, mas contra outros como ela mesma. Episódio 12. A irmã da lenda. Numa ponte estreita sobre um rio de águas rápidas, apareceu uma guerreira com cabelos escuros e olhos de fogo vivo. Trajava armadura parecida, mas toda em vermelho preto. Eu sou Akuma, disse ela, sorrindo sem alegria. Também venho da linhagem dos seladores. Mas não acho que devemos carregar fardo nenhum, devemos usar todo o poder que temos, sem regras. A luta começou rápido, lâminas vermelhas chocavam-se com força, fazendo faíscas voarem para a água. Nenhuma das duas conseguiu ganhar vantagem. Akuma recuou no final, gritando: Nos vemos de novo, quando o abismo abrir. Episódio 13. O Templo das Origens. Mais ao sul, chegaram ao Templo das Origens, onde tudo teria começado. Muitas salas estavam vazias e saqueadas, mas na parede do salão principal havia um desenho gigante, bem conservado. Mostrava duas mulheres de armas erguidas, uma com luz verde turquesa, outra com fogo vermelho. Abaixo, em letras grandes: Duas forças gêmeas nascem para um só equilíbrio, luz-sombra e fogo-sangue. Separadas, ambas morrem. Ali Kyoko entendeu que sua ligação com Akuma vinha de muito antes do primeiro encontro. Episódio 14. O preço da verdade. Para ler todo o texto escondido atrás do desenho, foi preciso encostar a palma da mão na parede. Uma energia forte passou por Kyoko, que sentiu como se estivesse entregando pedaços de sua própria força. Desmaiou ali mesmo. Quando acordou horas depois, estava fraca e pálida, mas com uma certeza clara: o selo antigo não foi feito para prender algo para sempre, mas para manter o equilíbrio entre o que existe de luz e de escuridão no mundo. Episódio 15. O exército dos sombreados. Um mensageiro chegou ofegante até eles. Akuma tinha atacado a vila onde morava Torin, reunindo um grupo de seguidores chamados de sombreados. Kyoko e Ren correram de volta. Chegaram a tempo de defender a praça principal, mas viram que muitos moradores fugiram ou ficaram feridos. Akuma não estava lá, deixou apenas um recado escrito com carvão: A velha ordem acaba hoje. Agora ficou claro: a batalha não era só de espadas, mas de ideias sobre o que é poder. Episódio 16. Aliados inesperados. Na defesa da vila, lutaram ao lado de guerreiros antigos que antes perseguiam Kyoko por causa de sua aparência. Depois da luta, o líder deles, um homem de barba grisalha, aproximou-se: Julgamos você pelo que viemos fora. Hoje vimos o que há dentro. Se quiser, temos muito a ensinar e a aprender juntos. Assim, Kyoko ganhou um grupo de aliados que conheciam bem as terras e as leis antigas.
Episódio 17. O Rio do Esquecimento. Para chegar até a entrada do abismo, era preciso cruzar o Rio do Esquecimento. Diziam que quem bebesse ou caísse na água poderia perder as lembranças mais importantes. Durante a travessia numa jangada, uma neblina grossa cobriu tudo. Quilhoco começou a sentir a mente esvaziar, esqueceu o nome do ferreiro, do velho mestre, quase esqueceu o seu próprio nome. Mas então a foice brilhou forte e quente nas mãos, como um aviso. Ela segurou firme e gritou para si mesma: Eu sou Quilhoco. E não vou me apagar. A neblina baixou pouco a pouco. Episódio 18. A fortaleza sem portas do outro lado do rio, erguia-se uma construção imensa, escura e sem janelas nem entradas visíveis. Todos os aliados tentaram empurrar pedras, quebrar rochas ou procurar segredos, nada funcionou. Até que Ren disse: E se a entrada não depende de força, mas de confiança? Então Quilhoco, Ren e o líder dos guerreiros juntaram as mãos no centro da parede lisa. Uma fenda abriu-se devagar, iluminada por luz dourada. A fortaleza só aceitava quem vinha unido. Episódio 19. Segredos da foice. Enquanto descansavam numa sala segura da fortaleza, Ren teve tempo de examinar melhor a arma de Quilhoco. Limpou o interior do cabo e achou inscrições miúdas que ninguém tinha visto, nomes de mulheres, uma após outra, com datas de séculos passados. Você não é a primeira, disse ele surpreso. E com certeza não será a última. Essa foice carrega uma linha inteira de histórias. Quilhoco sentiu-se menos sozinho ao saber que caminhava num trilho já aberto por outras. Episódio 20. A outra face do abismo. Desceram longas escadas em espiral até chegar ao fundo, que muitos imaginavam ser só trevas. Ao contrário, viram pequenas luzes flutuantes, como vagalumes. Elas são lembranças e desejos que foram jogados aqui por medo, explicou um livro antigo que acharam ali. O abismo não cria o mal, ele recebe o que os humanos não querem olhar. Isso mudou tudo para Kyoko. O verdadeiro inimigo não era um lugar, mas o medo de aceitar o que é de diferente em nós mesmos. Episódio 21. O plano de Akuma. Espionaram um acampamento inimigo perto do centro do abismo e ouviram Akuma falar com seus comandantes: Vamos quebrar o resto do selo para que ninguém mais tenha poder sobre ninguém. Todos serão iguais. Na força do caos. Kyoko compreendeu o erro. Igualdade não significa fazer todos iguais, mas respeitar as diferenças. O plano de Akuma iria apagar toda a liberdade de escolha. Episódio 22. Desafio na Floresta Viva. Para cortar caminho até o centro, entraram numa área chamada Floresta Viva, onde raízes e galhos se moviam como braços. No início, os guerreiros tentaram cortar tudo que aparecia e a floresta só ficava mais agressiva. Kyoko parou, observou como o vento mexia nas folhas e começou a se mover entre as árvores com calma, sincronizada ao ritmo do lugar. Os outros copiaram seu jeito. A lição ficou clara: lutar contra a natureza é cansativo e inútil, entender seu ritmo faz avançar muito mais rápido. Episódio 23. O retorno do mestre. Quando já estavam perto do confronto final, alguém apareceu apoiado em dois jovens. Era Thorin, que tinha conseguido segui-los. Estava mais fraco, mas trazia um mapa dobrado que faltava em todos os outros. Nasci no mesmo dia que Akuma e você, revelou ele a Kyoko em segredo. O destino ligou vocês duas para sempre, seja como amigas ou como rivais. Episódio 24. A escolha do ferreiro. Ren descobriu que poderia forjar um pequeno objeto capaz de neutralizar a arma de Akuma, mas para isso precisava derreter uma parte de seu próprio colar de família que continha um pouco de sua força vital. Ele pegou o martelo, mas Kyoko segurou seu pulso: Se para vencer temos que perder quem somos, não vale a pena. Venceremos com o que temos, sem pagar um preço que não podemos devolver. Ren guardou o colar e sorriu. Essa era a lição mais importante de todas. Episódio 25. O encontro das duas lâminas. Chegaram à cratera central, onde o selo principal ainda resistia, mas com rachaduras grandes. Akuma já os esperava, com a arma erguida. Você ama muito regras, Kyoko, disse ela. E eu amo a liberdade total. A luta foi a mais forte de todas, o chão tremia, luzes vermelhas e turquesas colidiam no ar. Nenhuma errava o golpe, nenhuma recuava. Por fim, as duas pararam ofegantes, olhando uma para a outra. A diferença não estava na força, estava na forma de ver o mundo. Episódio 26. O que não se mata. Akuma caiu de joelhos, ferida, mas não pediu trégua. Você pode me vencer hoje, disse com voz firme, mas enquanto houver pessoas que odeiam ou temem sua própria sombra, eu e o que represento vamos voltar. Kyoko baixou a foice, sem golpear de novo. Então não vou te destruir. Vou mudar a história para que ninguém mais precise escolher só entre luz ou só entre sombra. Akuma sorriu de canto, levantou-se e desapareceu pela fumaça.
Episódio 27. O novo equilíbrio. O selo antigo não foi reconstruído como era antes. Com a ajuda de todos, Kyoko desenhou novas linhas na pedra, misturando brilho vermelho e turquesa num só brilho suave. Agora não havia uma barreira dura separando os mundos, sim uma ponte de equilíbrio. O abismo continuava ali, mas já não era visto como um lugar só de maldade, e sim como parte do todo que deve ser conhecido e respeitado. Episódio 28. Lendas que mudam. Meses depois, ao voltar às vilas, Kyoko ouviu as crianças contarem sua história. Antes, falavam da guerreira demônio que vem para destruir. Agora, diziam, ela tem chifres e olhos vermelhos, mas luta para que ninguém seja esquecido ou apagado. Ela sorriu sozinha. Uma lenda não nasce pronta, ela muda, cresce e ganha cor conforme as pessoas vivem e contam. Episódio 29. Caminhos que se separaram. Chegou o dia de seguir cada um para seu lado. Ren decidiu ficar na região do Templo das Origens para abrir uma oficina e ensinar jovens a trabalhar metais e símbolos com sabedoria. Os guerreiros voltaram para suas terras com novas regras de paz. Thorin ficou para escrever tudo o que aconteceu. Kyoko despediu-se com um aperto de mão firme e um sorriso leve. Agora andava sozinha, mas não se sentia vazia. Episódio 30. O fim do primeiro ciclo. No alto de uma colina verde, ao entardecer, ela segurou a foice. A luz vermelha brilhava mais fraca, e o brilho turquesa se espalhava por toda a lâmina. O grande perigo do abismo estava controlado por enquanto. Mas ao longe, nuvens escuras se formavam sobre outras terras, e novos rumores falavam de poderes antigos acordando. Kyoko ajustou a capa, respirou fundo e começou a descer a colina. A primeira parte da jornada terminou, mas a lenda da sombra carmesim ainda tinha muito para ser contada.